Olá, voltamos para o nosso segundo encontro. Na aula de hoje nós vamos discutir os planos nacionais de educação. Fazendo ainda fazendo um gancho, né, com as discussões que nós fizemos na aula anterior. Essa a gente vai aprofundar nessa discussão que é bem um pouco mais específica, né? Então, começando a nossa aula, nós trazemos já como ponto de partida a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Essa conferência ela foi promovida pelo Banco Mundial, o BIRD, o PNUD, a Unicef e a Unesco em Jungtien, na Tailândia, em 1990. A intenção, o objetivo dessa conferência era satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos e universalizar o acesso à educação. Além desses objetivos, tinha alguns outros, né, que também eram muito importantes, como a educação para as mulheres. Então, esse foi um ponto também de muita discussão. Mas o que nos chama a atenção nessa conferência é por quem ela é promovida, né? Promovida pelo Banco Mundial, pela Unicef. Então, são instituições, os mecanismos internacionais que, pelo que a gente já estudou em outros momentos, né, deixam claro que eles trazem também em si uma ideologia, uma política, né? A lógica dessas instituições é a lógica neoliberal, a lógica capitalista. Então, obviamente, nessa conferência de educação, esses elementos, né, os elementos neoliberais, eles estavam muito presentes. E terminavam por fazer parte, né, da própria carta, né, que foi construída a partir daí. A partir dessa Conferência de Educação para Todos, o Brasil também ele assume a responsabilidade. Ele foi um dos signatários daquela conferência e ele passa a assumir uma responsabilidade de construir o seu plano decenal de educação, que foi chamado, inclusive, de Plano Decenal de Educação para Todos, com vigência de 1993 até 2003. Ele, na verdade, era um documento, né, um instrumento construído pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Isso já deixa claro que não foi fruto de grande participação popular. Não, na verdade, não foi fruto de participação popular, né? Ele foi um instrumento de governo, construído, inclusive, no finalzinho do governo Itamar Franco. Então, isso também é um complicador, né? Pensar políticas públicas educacionais para 10 anos no final de um mandato é meio complicado, né? Mas o que se observou, né, o que a história demonstrou, é que posteriormente, Fernando Henrique Cardoso tendo assumido o governo, essa política, na verdade, só se consolida, né? Outro elemento interessante é que esse documento, na verdade, trazia as diretrizes políticas voltadas para a recuperação da escola fundamental no país. Então, não era um documento com uma preocupação ampla de educação básica. A preocupação era, de fato, o ensino fundamental. Então, todo o financiamento, né, ele era voltado para o ensino fundamental. Inclusive, nesse período, nós não tínhamos ainda a Fundeb, né? O fundo constituído para a educação, para o desenvolvimento da educação, era ainda o Fundef, né, que, na verdade, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Então, a política desse governo, quanto do governo seguinte, o governo FHC, ela é, de fato, uma política voltada para o ensino fundamental. Os objetivos desse plano eram, primeiro, garantir a satisfação das necessidades básicas de educação de seu povo, assegurar até o ano de 2003 a crianças, jovens e adultos conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam às necessidades elementares da vida contemporânea. Então, inclusive, esse segundo ponto aqui, né, que era, de fato, o grande objetivo, ele terminou por dar sustentação a outras políticas públicas que foram implantadas depois,
como, por exemplo, as diretrizes e pareceres, os parâmetros curriculares nacionais que são instituídos lá no governo FHC, né? Então, esses elementos aqui é o que dão sustentação a essa discussão. Inclusive, isso também, esse ponto é também um dos que nós iremos tratar com um pouco mais de profundidade nas aulas seguintes. Ainda com relação aos objetivos do plano, havia a necessidade de elevar, no mínimo, a 94% a cobertura da população em idade escolar. Então, é aí que a gente percebe também uma grande discussão sobre a universalização do ensino. Porém, a gente tem que lembrar, né, que essa universalização ela foi pensada apenas no âmbito do ensino fundamental. Então, houve uma maciça campanha, né, ou vontade do governo da universalização, porém, voltado para o ensino fundamental. Além disso, vejamos aí no slide, assegurar a melhoria do fluxo escolar, reduzindo a repetência. Então, nós percebemos também, com o passar da história, que nesse período a gente tinha nós tínhamos altos índices de reprovação e de abandono, né, ou de evasão escolar. Então, havia aí uma necessidade também de uma política voltada para isso. Claro, com a instituição como a gente vai ver depois, né, no governo FHC, a gente já não tinha um grande número de reprovação. Porém, a evasão sempre foi um grande problema, né? O slide nos apresenta ainda um outro elemento, a criar oportunidades de educação infantil para cerca de 3,2 milhões de crianças. Então, não havia nesse período também uma política voltada para a educação infantil. Os municípios foram assumindo isso gradativamente, posterior a essas discussões, e assumindo a responsabilidade pela educação das crianças, né, pela oferta da educação infantil. Ainda eram objetivos desse plano a ampliar o atendimento de jovens e adultos de modo a oferecer oportunidades de educação básica equivalente ao ensino fundamental para 3,7 milhões de analfabetos e 4,6 milhões de subescolarizados. Então, percebe-se, né, como princípio, uma vontade em atender a educação de jovens e adultos. Porém, isso não acontece quando se trata das metas, né, quando se trata do financiamento. Tanto é que, há alguns anos anterior a isso, né, lá em 89, no governo Collor ainda, a instituição que era responsável pela alfabetização de adultos, a Fundação Educar, ela é extinta. Com isso, o governo tira de si a responsabilidade pela alfabetização de adultos, né? E passa essa responsabilidade às ONGs. Então, as ONGs, aí a gente, provavelmente quem fizer puxar na memória, vai lembrar do Comunidade Solidária, né? Alfabetização Solidária, que eram ONGs, eram instituições que trabalhavam com a alfabetização de adultos, mas não eram membros do governo, eles não faziam parte do governo. Eram instituições fora do governo, né? E, além disso, atingir o índice de 5,5% do Produto Interno Bruto, do PIB brasileiro. Então, esse também sempre foi um outro grande desafio. E que a gente nunca conseguiu alcançar. Na verdade, nenhuma desses objetivos aqui, eles foram de fato alcançados, né? Principalmente esse. Então, o gasto com educação, né, ou a aplicação de recursos públicos em educação, nunca conseguiram chegar neste patamar. Então,
ainda nesta aula, a gente vai ver que há um desejo, né, no novo Plano Nacional de Educação, de se chegar aos 10% do PIB. Então, isso ainda é um grande desafio. Então, a prioridade para a educação ela tem que ser pensada também com relação ao financiamento, né? Os dois últimos elementos, que ainda dos objetivos, aumentar progressivamente a remuneração do magistério público e descentralizar os programas do livro didático e merenda escolar. Esse último ponto foi o que caminhou mais, né? Que a gente conseguiu de fato descentralizar. Porém, a remuneração do magistério é ainda um grande desafio, mesmo hoje, né, com um piso nacional. Não são todos os municípios que conseguem ou que conseguem de fato remunerar o professor com um piso nacional. Então, esse ainda permanece como um grande desafio. Plano Nacional de Educação, com vigência de 2001 a 2010. O PNE da sociedade brasileira, né? O PNE do Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública. Então, esse Plano Nacional de Educação, pensado proposto para 2001 a 2010, ele foi considerado o PNE da educação brasileira. Por quê? Porque a participação popular, né, a participação do Fórum Nacional em defesa da escola pública foi muito grande. Então, foi uma discussão ampla que acontece, né, em torno desse plano nacional. Porém, novamente, nós temos uma disputa, né, uma disputa de interesses também. Surgem aí duas propostas de Plano Nacional de Educação. Obviamente, essas propostas elas contribuíram para explicitar as divergências sociais e educacionais brasileiras. Vamos ver quais são essas duas disputas, né? Quais eram os elementos principais. Então, nós tínhamos um projeto democrático e popular, expressando a proposta da sociedade. Essa proposta ela tinha o apoio do Fórum, né, Nacional de Educação, o Fórum pela Escola Pública e de uma boa parte de legisladores. Do outro lado, nós tínhamos um outro plano que expressava a política do capital financeiro internacional e a ideologia das classes dominantes. Então, era de fato aí a proposta de governo. Então, nós tínhamos uma proposta da sociedade, fruto de um grande e longo processo de discussão, e uma outra proposta que tinham os planos, os interesses, né, do governo de então. O que acontece? O PNE aprovado, ele contemplou as questões, né, as grandes questões discutidas no Plano Nacional, porém, ela é presente apenas como princípio. Então, ela não aparece nas metas, nas diretrizes. Então, ela não tem financiamento. Então, o que de fato foi financiado, né? O que de fato estava nas metas? As ações, os interesses, as ações do governo de então, né? Do governo, aí nós temos o governo FHC. Então, na verdade, o que são colocadas no plano são, como meta, né, como diretriz, são as políticas adotadas pelo governo. Então, aquelas discussões amplas e tal, elas surgem apenas como princípio. Então, são prioridades desse PNE. A garantia do ensino fundamental de 7 aos 14 anos, a garantia do ensino fundamental a todos que não tiveram acesso à idade correta. Continuando. O PNE, continuando, a ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino, que é a educação infantil e tal, valorização dos profissionais da educação e o desenvolvimento de um sistema nacional de educação. Até nós chegarmos na atual discussão que nós temos hoje, em torno do Plano Nacional de Educação de 2011 até 2020. Esse plano, ele encontra-se ainda no Congresso Nacional, como já é fruto de mais de 2.900 emendas, então ele continua lá, e nós vamos ter a oportunidade de aprofundar nas questões apresentadas
nesse PNE, né, na nossa próxima discussão. Então, novamente, muito obrigado pela participação e nos encontramos em nossa próxima aula. Até lá!